Olá! Hoje iremos acompanhar o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 13, do versículo 1 ao 9. Ajude o canal se inscrevendo e compartilhando este vídeo. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram, quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas, se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: Já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta-a! Por que está ela inutilizando a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. São João Crisóstomo escreveu: Deus pune certos pecadores, destruindo a sua maldade e decretando-lhes castigos mais leves, separa-os dos demais e corrige os que vivem no mal com a condenação de alguns. Além disso, aqui ele não pune os outros, para que, se fizessem penitência, evitariam os castigos presentes e o castigo eterno, mas se perseverassem na sua malícia, teriam que sofrer tormentos maiores. O Senhor dá a conhecer com isto que permitiu que alguns fossem punidos para que, aterrorizados pelos perigos de outros, aqueles que olhassem para isto se tornassem herdeiros do reino dos céus. Como então? Você dirá: outro homem é punido para que eu melhore meu comportamento? Não, certamente, ele é punido pelas suas próprias faltas, mas o seu castigo é motivo de salvação para quem o vê. Além disso, outros 18 foram esmagados por uma torre sobre a qual ele continuou da mesma maneira, dizendo: Assim como também aqueles 18 homens e sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou. Você acha que eles eram mais culpados do que todos os homens que viviam em Jerusalém? Assim, ele não pune a todos neste mundo, mas antes dá tempo para fazer penitência, e não reserva a todos para o castigo do além, para que muitos não neguem a sua providência. Santo Ambrósio escreveu: Num sentido místico, aqueles cujo sangue Pilatos misturou com os seus sacrifícios são de certa forma uma figura daqueles que, por sugestão diabólica, não oferecem o santo sacrifício com pureza e cuja oração está no pecado, tal como está escrito de Judas, que meditou sobre a sua traição no meio do sacrifício do sangue do Senhor. Foi a vinha do Senhor Sabbaoth, que ele deu aos gentios para saquearem. A comparação da sinagoga com esta árvore é muito apropriada, porque assim como esta árvore abunda em belas folhas e engana a esperança do seu dono que espera os seus frutos, assim também na sinagoga, enquanto os seus médicos, estéreis pelas suas obras, glorificavam-se com suas palavras redundantes como folhas, a sombra vã da lei ficou mais escura. Esta árvore é também a única que produz frutos em vez de flores e os primeiros frutos caem para dar lugar aos segundos, embora existam alguns, muito raros, dos primeiros, que não caem. As primeiras pessoas da sinagoga caíram como fruto inútil para o surgimento do novo povo da igreja, como da seiva da antiga religião.
Os primeiros ramos que brotaram de Israel, como natureza vigorosa, à sombra da lei e da cruz, no seio de ambas, tirando vida da sua seiva vivificante, como os figos que amadurecem primeiro, superaram todos os outros. Pela graça dos seus belos frutos, dos quais se diz em Mateus 19, versículo 28, sentar-te-ás em 12 tronos. Alguns, porém, acreditam que esta figueira não é uma figura de sinagoga, mas de malícia e iniquidade, mas sua interpretação difere da anterior apenas porque o gênero é tomado pela espécie. Ele buscou o Senhor, não porque ignorasse que faltava fruto à figueira, mas para dar a conhecer naquela figura que a sinagoga já devia ter fruto. E a partir do que se segue ele sugere que não veio antes de seu tempo, porque já pregava há 3 anos. Por isso continua, e disse ao que trabalhava na vinha, olha, há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o encontrei. Ele veio a Abraão, veio a Moisés, veio a Maria, isto é, ele veio em figura, veio na lei e veio corporalmente. Conhecemos a sua vinda em seus benefícios, primeiro na purificação, depois na santificação e, finalmente, na justificação. A circuncisão foi purificada, a lei santificada e a graça justificada. Mas o povo judeu não conseguia nem se purificar, porque, embora tivessem a circuncisão do corpo, não tinham a circuncisão da alma. Nem poderia santificar-se, porque, ignorando a virtude da lei, deixou-se levar mais pelas coisas carnais do que pelas espirituais. Nem poderia justificar-se, porque ao não fazer penitência pelos seus pecados, desconhecia a graça. Portanto, pode-se dizer com razão que nenhuma fruta foi encontrada na sinagoga e por isso foi ordenada a sua colheita. E continua, cortar então, por que deveria ocupar a terra? O bom colono, talvez aquele em quem se funda a igreja, prevendo que outro seria enviado aos gentios e ele aos circuncidados, interveio para implorar que não fosse cortado, compreendendo, confiante na sua vocação, que os judeus as pessoas poderiam ser salvas também para a igreja. Daí se segue, mas ele respondeu e disse-lhe, Senhor, deixe-a ficar ainda este ano. Ele soube imediatamente que a dureza e o orgulho dos judeus eram as causas da sua esterilidade. Assim, quem soube repreender os seus vícios, soube trabalhar. Portanto, ele acrescenta, e eu vou cavar por aí. Ele se oferece para desenterrar a dureza dos seus corações com enxadas apostólicas, para evitar que a raiz da sabedoria se afunde e se esconda na terra. Então ele diz, e vou colocar esterco nele. Isto é, o afeto da humildade, pelo qual acredita que até o judeu pode dar frutos no Evangelho de Cristo. Por isso acrescenta, e se com isso der fruto, isto é, será bom. Se não, você vai cortar mais tarde. Até amanhã.